Graça e paz, queridos, mais uma escola bíblica dominical e nós não poderíamos iniciar de outra maneira senão com gratidão no nosso coração pelas coisas tremendas que Deus tem feito no nosso meio, pelo final de semana passado, né? Por aquele encontro que nós tivemos, pela presença das pessoas, né? Pelo culto ao vivo, né? Em que muitos participaram. Olha, foi uma experiência muito gostosa e a gente está estudando maneiras de cada vez mais nós melhorarmos. Por isso é importante você se inscrever no nosso canal IPB Caxambu, entre lá, né, se inscreva, né, vamos aumentar o número dos que estão assistindo a nossa programação. Não deixem de ouvir o programa Momentos com Deus toda manhã, ou divulgar o programa Momentos com Deus, e também o Disque Paz, o 3341-1319. Vamos estar sendo um emissário da Palavra de Deus, divulgando nesses dias, porque as pessoas estão muito carentes, sedentas da Palavra. Como nós fazemos aqui toda a Escola Bíblica Dominical, nós agradecemos você que está aí do outro lado, sempre nos acompanhando, que Deus te abençoe, e os queridos que esta semana, né, vão ficar aí mais velho ou mais experiente, né? Então dia 14, hoje aí o Ailton e o Adilson, os nossos diáconos, que Deus abençoe. Dia 15 o Vinícius Moura, dia 16 o Wagner Fernandes de Souza, também a Lívia Martins. Lívia, Deus te abençoe, receba um abraço aí do seu amigo. Dia 17, né, o Adriano Prado e o Sandro Pires Ferreira, que Deus te abençoe. Dia 18, a Bebel, Deus abençoe a sua vida. Dia 20, nosso irmão, meu filho aí, o Lucas, que Deus te abençoe, Lucas. PC, Deus te abençoe, Paulo César da Silva, Ronan Castro, todos esses aí no dia 20. No dia 21 é de Flávio, pessoas que com a graça de Deus estão completando aí mais um ano de vida. Vamos agradecer por esses irmãos, colocar a nossa vida no altar do Senhor, como temos feito no culto à noite. Logo depois da oração nós teremos o nosso momento de louvor. Então tire esse momento também para agradecer a Deus, louvar a Deus, reservar aí os seus dízimos, as suas ofertas missionárias, para nós continuarmos sustentando assim a obra do Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção para os aniversariantes, aqueles que estão fazendo aniversário de casamento também, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja trazendo em cada coração gratidão, que cada um esteja bendizendo o Senhor por todas as coisas, que nesses dias, Pai, o Senhor esteja fazendo as famílias mais unas, as pessoas mais ligadas, que a alegria esteja mais no rosto, porque essa é a força do Senhor em nós, que o Senhor assim nos abençoe, e que possamos sentir alegria em estar na Tua presença, Pai. Que o Senhor abençoe esses aniversariantes, abençoe aqueles que estão nos ouvindo e aonde estiver, que a graça do Senhor esteja sobre cada um, no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ter um momento de adoração e depois a gente volta com o tio pastor, também uma historinha para as crianças. Chame seus filhos para a gente conversar um pouco. Confiam, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos.
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Amém. E aí, criançada, já está sentadinha aí no sofá, pronto para ouvir a história? Vamos estar contando sempre uma história aí para enriquecer seu coração, o coração do seu pai. Hoje eu queria contar a história de um menino, né? Tá bom sim, Lucas? A história de um menino que estava assim muito triste, né? Talvez vivendo seus dias de pandemia, não podendo ir para a rua, não podendo ir para a escola, não podendo brincar, não podendo fazer algumas coisas. Então ele estava andando assim muito cabeça baixa, muito triste, pensando na sua vida, né? Onde é que está a alegria, né? Quando é que a gente vai poder voltar para a escola, voltar para os amigos, né? E talvez estivesse pensando de alguma coisa errada que fez, alguma desobediência, alguma arte, né? Escondendo de Deus alguma coisa. Assim ele estava pensativo, pensando na sua vida, na sua história e talvez até na tristeza do seu coração nesses dias de pandemia. E um dia ele pensando assim, ele falou assim, eu vou conversar com os meus avós. Quem sabe em outras épocas já tiveram algum momento assim, porque eles estão sempre felizes, estão sempre alegres, então eu vou atrás dele. E aquele menino então foi atrás do seu vovô e foi atrás da sua vovó e foi conversar com eles. Falou assim, vocês já tiveram tristeza na vida? Vocês estão bem? Como é que vocês estão vivendo essa pandemia? Eu vejo vocês sempre alegres. Vovô, vovó, vocês nunca pecaram? Vocês nunca entristeceram a Deus? Que eu vejo sempre vocês tão bem, com tanta alegria no seu coração. Aí a vovó foi lá dentro, tirou uma linha vermelha e foi conversar então com o seu netinho dizendo, olha, assim como você, a gente teve muita tristeza na vida, mas a nossa comunhão com Deus, de vez em quando, ela era quebrada, rompida. Era como uma corda, a linha se rompesse. Aí o que Deus fazia? Deus pegava as pontas das duas linhas, dava um nó de novo, e a gente ficava juntinho, um do outro, e mais pertinho de Deus. Dali a pouco a gente fazia outra coisa errada. A corda arrebentava, a linha arrebentava. E Deus fazia o quê? A gente pedia perdão, e Deus aproximava a gente. E assim a gente foi, até que chegou um ponto que a gente ficou tão pertinho de Deus e fez tão bem estar na presença de Deus que a corda nunca mais arrebentou. E a gente também nunca mais quis sair da presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você esteja como esse menino, né? Cabeças baixas.
né? Mas lembre-se que o Senhor Jesus derramou o seu sangue para nos unir novamente a Deus. Esse é o segredo da vida, esse é o segredo da vitória, da unidade e da união. Então eu não sei como é que você está, criançada aí, como é que está o seu coração, mas lembre-se disso, que Jesus une a gente, Jesus faz com que a gente volte para Deus. Até você adulto, quem sabe, pecou, rompeu o seu elo, seu laço com o Senhor Jesus, confesse seus pecados, volte para Deus, um nó é dado novamente, você volta à comunhão, daqui a pouco com uma ovelha pertinho do seu pastor, você vai amar tanto, vai deleitar tanto a presença de Jesus, que dali nunca mais você vai querer sair, e você vai servir Jesus pela alegria e pelo prazer. Que Deus te abençoe nesses dias e que você, apesar de não estar na igreja, continue na comunhão firme com o Senhor Jesus. Deus te abençoe, criançada, Deus te abençoe a cada um de vocês e que o Papai do Céu os abençoe. Amém. E aí, meus queridos, é bom estar de volta depois dessa abertura de escola dominical, depois desse momento de louvor, momento com as crianças. É muito bom estar aqui, é muito bom a gente poder estar falando de Jesus, né? Nós falamos nas aulas passadas, né, nas nossas escolas dominicais, sobre como ser igreja, não estando na igreja, né, mas sendo igreja, a gente está abençoando pessoas, como ajudar aqueles que sofrem, né? E aí nós citamos bastante coisa importante sobre orar, sobre visitar, sobre preocupar, interceder, investir, se informar e algumas coisas assim, a gente ser igreja. Nós já estamos nessa pandemia, não sei se nós já chegamos no pico dela, se nós estamos para chegar lá, mas a gente tem visto na cidade alguma certa abertura do comércio, alguma coisa assim, a gente tem que estar preparado então para quando acontecer, a gente saber o que fazer. Então, nesses próximos domingos, eu quero fazer uma reflexão com os queridos no livro de Neemias. Por que eu escolhi esse Neemias? Porque a gente queria conversar um pouco sobre a volta, sobre pós-pandemia, pós-isolamento social. Como é que nós vamos voltar? Ou como será esse nosso retorno? Quando a gente vai lendo os profetas do Velho Testamento, havia mensagens, se eles desobedecessem a Deus, eles iriam para o cativeiro. O que de fato aconteceu? A gente lê o livro de Daniel, a gente vê o povo indo para o cativeiro. E lá eles ficaram 70 anos. E Jeremias fez essa profecia. Agora, quando a gente lê o livro de Zacarias, o livro de Esdras, nós vemos agora o povo voltando para Jerusalém depois de 70 anos. Muitos, talvez, nasceram no cativeiro, muitos já voltaram idosos. O primeiro que vieram para reconstruir o templo. E a tristeza no coração deles, quando o templo ficou pronto, ele era menor do que o outro que foi destruído. Então, a missão de Zacarias foi construir o templo, porque construindo o templo uniam as pessoas. Esdras veio com a finalidade de resgatar a espiritualidade do povo. E a gente vê que o livro da lei é achado, ele lê a lei de Deus numa escola dominical que começa na alva e vai até a tarde. Era quase um dia de leitura da palavra, numa época de frio, chovendo talvez, fez um púlpito de madeira e ele pregou a palavra resgatando a espiritualidade do povo. Não adianta nada uma igreja se o povo está frio, né? E se o povo está distante. E agora ele vem com essa missão de reestruturar a espiritualidade do povo. E Neemias, então, vem numa outra leva para reedificar os muros da cidade, porque os muros foram quebrados, as portas queimadas, a cidade se tornou vulnerável. Então, a outra leva que vem, que proteção que vai ter? Então é interessante, então, agora a gente compartilhar um pouquinho sobre isso, sobre o antes, o durante e o depois, né? Dia 12 agora desse mês foi o dia dos namorados, né? E muitos, talvez num dia anterior ao dia dos namorados, pensou assim, o que eu vou dar para minha esposa, ou para o marido, para a namorada, ou para o namorado? E pensou nisso, né? Chegou o dia dos namorados, muitos lembraram, deram um presente, cada um descobriu a sua linguagem de amor dentro da sua casa e fizeram lá o que precisava ser feito para um trazer alegria ao coração do outro.
Aí depois passou o dia dos namorados, talvez voltou a mesma rotina, ou melhorou, né? Ou foi totalmente indiferente. Então nós vemos que as pessoas que estavam retornando agora, muitos estavam voltando com alegria no coração, estou voltando para a terra e vou chegar. Quando a gente lê os Salmos, né? O Salmo 126 diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca encheu de riso, de júbilo, de alegria, e por onde eles iam passando, uma caminhada de mais de 1000 quilômetros, eles vinham cantando, né, os cânticos de roupagem, de caminhada, de procissão, eles diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, então voltamos para casa, para a igreja. O Salmo 84, né, quão amáveis são os seus tabernáculos. Então essa alegria, e o povo concordava, realmente, grandes coisas fez o Senhor por ele. Então muitos voltavam com essa alegria, mas creio que muitos também tornaram-se indiferentes. Muitos no cativeiro entregaram lá as suas harpas, colocaram nos salgueiros. Quando eles pediam toca para nós, eles não queriam saber mais. Uns vieram fortes, outros vieram indiferentes, e outros vieram totalmente frios, vieram se preocupando só com a sua casa, com o seu terreno. Tanto é que a palavra do profeta menor é essa: vocês estão preocupados com a sua casa, estão preocupados com o seu sítio, com suas mansões, enquanto a casa de Deus está em ruína. Então cada um voltou de um jeito da sua pandemia, uns mais firmes, outros mais fortes, e outros não estão nem aí. Então a maneira como nós estamos vivendo agora vai definir a maneira que vai ser depois. Se você está firme agora em Cristo, está aí acompanhando a igreja pela rádio, pela TV, pelo telefone, se você tem acompanhado aí as reuniões de orações, os cultos, escola dominical, se você tem lido a Bíblia, orado com a sua casa, você tem se fortalecido, e quando acabar tudo isso, você vai voltar assim, feliz, com júbilo, com alegria, e quando você vier para a igreja, as pessoas ao redor na cidade vão dizer, olha que coisa boa, que alegria que estão indo para a igreja, né? Isso será um testemunho maravilhoso. Talvez muitos vão ser indiferentes, vão continuar como sempre foram, vindo na igreja de vez em quando, vindo e não vindo, não vai fazer nenhuma diferença, do jeito que está bom, eu em casa sou mais crente do que muitos que estão lá, eu faço meu culto aqui mesmo, e assim continua frio. E tem outros que talvez nem vão voltar, né? Nem vão voltar acostumados a ficar em casa, acostumaram com a vidinha, talvez nem voltem, a gente não tem essa ilusão, né? Mas a minha maneira é como é que você está se preparando, como nós estamos sendo agora, nós vamos ser depois. É que nem eu citei a questão do namoro. Se você tem um bom namoro, se você tem uma comunhão muito gostosa com a sua namorada, com o seu namorado, isso é maravilhoso. Olha, o casamento vai ser 10, vai ser uma benção. Se é uma brigaiada danada, não espere que casando melhora, vai piorar. Então, como nós estamos agora, nós vamos ser depois. E espero que a gente volte muito melhor. O livro de Neemias, o capítulo 1, né, ele começa com essa expressão. Então eu gostaria de ler aqui no livro de Neemias, o capítulo 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então, a primeira coisa que eu gostaria que nós pensássemos nesse nosso confinamento, e já pensando no retorno, se nós quisermos ter uma igreja saudável, nós precisamos pensar nessa palavra, informação. Neemias estava a mais de 1000 quilômetros de Jerusalém, e ele recebe visitas lá na cidadela, onde ele estava, em Suzã, onde estava o povo, né, que foi levado para o cativeiro de Nabucodonosor. E ele pergunta por Jerusalém, e ele pergunta pelos pobres que ficaram, pelo remanescente que ficou, como os nossos irmãos eles estão. Informação. Então é muito importante nós agora estarmos nos informando como está a igreja, né? Como é que está a igreja, né? Como está a sociedade, as pessoas estão sendo alimentadas, fortalecidas. Acho que se cada um de nós nos preocupássemos com uma família, cada um da liderança, cada um que você pode,
se preocupar, se olha, você está bem, está passando uma necessidade. Procure se informar das pessoas do seu círculo, seja da SAF, seja da reunião de oração, dos jovens adolescentes, pré-adolescentes. Vá se informando, está empregado, está desempregado, está passando alguma dificuldade, necessidade, precisando de remédio. Então, ele se informa. Então, informação. E é muito importante nesses dias que Deus deu para nós, para crescimento também, para se informar, né? E o interessante é que quem faz essa pergunta não é um pastor, não é um sacerdote, não é um profeta, era um homem comum, era um profissional liberal, era um homem que trabalhava no palácio. Então essa tarefa pode ser sua, né? Você está se preocupando com quem está ao seu redor. Como é que estão as pessoas, né? Essa preocupação tem que ser de todos nós, não é de um só, porque todos nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus. Então, querido, se informe, procure saber como é que está a igreja, ligue para os líderes, ligue para as pessoas, vamos nos informar e nos preparar para este retorno. Interessante que não é só simplesmente o parar para ouvir, mas eu creio que é o mais difícil de tudo, é o se envolver, é o parar. No versículo de número 2, então, eles falaram, disseram-me, aí vem o retorno depois da pergunta, né? Os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em miséria, desprezo, muros de Jerusalém derribados, suas portas queimadas. Então a situação daqueles que ficaram no isolamento era terrível. E Neemias começa a ouvir isso. Ele pergunta, mas ele quer ouvir a resposta. Hoje nós não queremos perguntar porque nós temos medo da resposta, porque isso vai causar em nós envolvimento, né? Então venha com seu coração, deseje retornar à igreja do pós-confinamento com interesse no seu coração, querendo discipular, querendo evangelizar, querendo se envolver, querendo ser professor de escola dominical, querendo ser professor de criança, querendo trabalhar, querendo ser líder. Venha com esse desejo, né? Não simplesmente ser um ouvinte negligente, mas ser um operoso praticante. Querido, não fique só na torcida, você tomara que dê certo, tomara que isso aconteça. Não, entre, participe, dê ideias, sugestões, faça a igreja acontecer. E Neemias fez isso, ele se informou e ele ouviu, ele demonstrou interesse com os olhos, com os ouvidos, com todo o corpo. E isso, querido, trouxe um reboliço no coração dele tão grande. Isso trouxe, assim, um impacto tão grande na alma dele, ao saber a necessidade, que do versículo seguinte, que do versículo de número 4 em diante, é uma oração. Ele começa então a orar. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Deus, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças, misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço essa confissão pelo pecado dos teus servos, faço essa confissão pelos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Interessante então que a oração dele agora é uma oração de confissão de pecados. Ele não diz, eles pecaram, eles erraram. Tinha um técnico de futebol, né, que a fala dele era interessante, né? Quando o time dele ganhava, né, ele dizia, eu ganhei. Quando o time dele empatava, diz, nós empatamos. E quando o time perdeu, ele dizia, vocês perderam. Em outras palavras, Neemias poderia dizer isso, né? Ele diz, nós pecamos, nós erramos, nossos pais fizeram. Então, a primeira oração, nós que estamos voltando, que estamos vivendo esse momento, nós temos que vir confessando os nossos pecados. A Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela casa, é pela igreja. Então, nós temos também que começar a parar e a pensar em nós. Às vezes eu fico pensando na ousadia de Davi no Salmo 139,
quando ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Paulo diz: examine o homem a si mesmo, né, antes de tomar a ceia. É isso mesmo, de reflexão. E ele faz essa reflexão e diz: nós estamos sofrendo o que estamos sofrendo. É porque nós nos calamos, é porque nós erramos, porque nós nos omitimos, porque nós pecamos. Nós não levamos a mensagem de Deus a sério. Mas Neemias, ele chora, ele lamenta, ele senta no chão, no pó e na cinza, e ele confessa os seus pecados. Ele se informa, ele demonstra interesse, e agora ele ora a Deus, ele derrama sua alma perante o Senhor. E na sequência do texto, ele vai dizendo: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, estatutos, juízos que Moisés ordenou. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali habitar o meu nome. Eles ainda são teu servo, teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ó Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo. Dá-me mercê perante este homem. E nesse tempo eu era o copeiro do rei. Informação, confissão de pecados, oração e agora disposição e disponibilidade. Ele começa então a orar: Senhor, faz alguma coisa, porque a tua palavra diz que se nós pecássemos, o Senhor nos espalharia, mas se nós confessássemos os nossos pecados, o Senhor traria cada um de nós de onde estivéssemos. E agora, Senhor, o Senhor está fazendo isso, mas quem é que vai chegar para o rei? Quem é que vai falar para o rei, para nós fazermos essas coisas? Quem sou eu? E às vezes a gente diz isso. Querido, Deus nunca trabalha com maioria, Deus nunca trabalha com um sábio, muito pelo contrário, Ele usa as coisas loucas e simples do mundo para envergonhar. Ele está atrás de homens que se coloquem na brecha, mulheres. Agora estão retornando. Ele diz: Senhor, quem o Senhor vai enviar? Quem vai reconstruir Jerusalém? Quem vai reconstruir o muro? Eu só sou um copeiro, não sou engenheiro, não sou profeta, nem filho de profeta, não sou nada. Mas Deus usa as pessoas simples para justamente envergonhar. Deus pode te usar. Basta você se colocar na brecha com disposição e disponibilidade. Eu acho interessante a expressão: nesse tempo eu era copeiro do rei. Em outras palavras, quem tem acesso ao rei era ele. A gente lê na leitura rápida assim, parece que ele recebe a informação, ele se ajoelha, ele ora e já vai. Mas o texto diz o seguinte, no versículo, capítulo 1, diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano. O capítulo 2 diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Se a gente olhar no original, diz que ele demorou 6 meses entre a informação, a oração e a procura do rei. Ele teve 6 meses para se preparar para chegar diante do rei e dizer as coisas que ele precisava para reformar, reconstruir e restaurar Jerusalém. Deus nos deu esse período, queridos. Nós já estamos há 3 meses. Eu não sei se você tem se informado, se você tem se envolvido, se você tem orado, preparado o seu coração. Eu não sei como é que você tem feito esse período, mas nós vamos retornar. E como é que você vai retornar? Neemias vai ao rei e o rei então olha para ele e diz assim: por que você está com essa cara triste? Porque se ele era o copeiro, se ele estivesse doente, automaticamente o rei também estava. Espero que não seja doente. Ele falou: não, como é que eu posso estar feliz sabendo que meu povo está sofrendo? Ele falou: o que é que você me pede? Deixa eu ir reconstruir Jerusalém? E Deus permite, ele vai. A minha pergunta é: como é que nós vamos sair dessa quarentena? Se você estiver bem, vai sair melhor. Se você estiver frio, para você não vai fazer diferença nenhuma. Se você não está nem aí, vai continuar do mesmo jeito. Então a minha oração
é para que nós possamos, diante de Deus, sermos mais informados. Vamos se envolver mais com as coisas de Deus. Vamos orar mais, vamos compartilhar mais, vamos nos envolver mais uns com os outros. Vamos orar, vamos confessar mais o nosso pecado, pecado da nação. Vamos clamar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida à disposição de Deus, para Deus nos usar. Que você seja o Neemias, aquele que vai voltar e fazer alguma coisa. Não espere os outros fazerem, comece você a fazer. E Deus vai te usar. Um homem na mão de Deus pode fazer grandes coisas. Que Deus nos abençoe. E mais tarde o próprio Neemias vai dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Que Deus nos dê esse sentimento. Pai, nós te agradecemos por esse momento de escola dominical, em que talvez muitos já estejam pensando, discutindo sobre retorno a atividades normais. Mas nós estamos retornando também dia após dia, sabemos que logo estaremos na tua casa, não sabemos como nem quando. Mas que o Senhor nos dê um coração quebrado, quebrantado, que nesses dias possamos nos preparar para voltar bem. Não vamos, ó Pai, essa é a nossa oração, deixar para voltar para consertar. Nós sabemos que o Senhor conserta o vaso, nós sabemos que o Senhor conserta os cacos quebrados, mas se nós o levarmos ao Senhor, que nesse dia o Senhor esteja fazendo isso, que cada um de nós possamos curar nossos cacos, juntá-los, fortalecê-los para quando voltarmos, que a família volte estruturada, perdoada, unida, restaurada, e que assim juntos possamos reerguer novamente os muros, as brechas, e que cada um não deixe nunca esmorecer, ficar à margem, à beira do caminho. Que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, fique na paz e até o próximo domingo, se Deus quiser.